Como que eu teria evitado essa curva? Então, ó, primeira curva bem íngreme. E aqui é o segredo, é fazer o que eu fiz e que o Aquiles não fez. E a gente realmente presta atenção no caminho, né? Bom, vamos lá, pessoal, já estamos em Ubatuba, agora exatamente de frente para a Serra do Mar, que a gente vai subir agora pelo Oswaldo Cruz, que quem não conhece parece uma mini Serra do Rio do Rastro. Que quem não conhece é uma serra muito sinuosa, com muita altitude e cotovelos, né? Principalmente nesse primeiro trecho, que é o trecho que vence a altitude da serra, né? Então logo mais a gente começa a fazer essa subida e eu quero mostrar na íntegra essa serra para vocês. Vamos que vamos. Fala, pessoal, e de início eu já tenho uma historinha para contar aqui na Serra de Ubatuba. Logo nesse comecinho aqui, eu tava começando a pilotar moto. Na época eu tava com uns amigos, a gente desceu pro litoral e na volta tava essa situação de sombra e sol. E eu tava sem a viseira escura na época, né? Então, exatamente nessa curva, o sol tava muito forte. Eu vi as motos sumindo aqui na sombra e não conseguia ver dentro da sombra. E eu vi um pouco mais forte. Quando eu percebi, eu já estava aqui dentro da curva. Eu perdi a curva e caí exatamente aqui. E a moto caiu em cima do meu pé. Eu fiquei na contramão depois de uma curva com a moto em cima. Por sorte, o Andrezinho, que é um amigo meu, viu a queda, parou aqui do lado e foi correndo me ajudar a sair debaixo da moto, né? Eu não cheguei a ter o pé prensado, mas por conta da bota eu não conseguia sair de baixo. Eu tô achando que na verdade foi essa curva aqui, porque eu lembro que tinha essa queda aqui do outro lado. Isso mesmo, foi essa curva aqui. Eu fiquei exatamente aqui e o Andrezinho parou ali. Como que eu teria evitado essa curva? Uma viseira escura. A viseira escura, aliás, evitado essa queda. Uma viseira escura permite que a diferença de luz entre o claro e o escuro dissipe. Então você consegue que sua pupila diminua um pouco, porque não vai ter aquela incidência solar, e você consegue ver dentro da curva. Bom, por sorte não aconteceu nada, só a carenagem da minha CBR 450 espatifou toda, fiquei super chateado, mas dos males o menor. E vamos lá, começamos a subir a Serra de Ubatuba. Então eu sei que a GoPro não dá essa sensação, mas a gente está com bastante inclinação. Hoje, pelo jeito, a gente deu duas sortes muito grandes. A primeira sorte é o trânsito, né? Então é domingo, a gente está subindo para São Paulo e aqui normalmente está totalmente parado. É muito comum chegar aqui, principalmente a subida tá toda travada, né? Pelo excesso de carro. Opa, que parou de uma vez. Pelo excesso de carro ou por algum carro que quebra na subida e daí não tem como passar. Então já é normal as motos aqui com um jeitinho e pedindo licença para os carros e ir passando por aqui. A outra sorte que a gente está tendo, que isso realmente é uma coisa bem inédita, é o tempo aberto. Normalmente essa serra aqui a gente vai estar com muita neblina, muita cerração e às vezes chuva, né? O que piora tudo. Hoje a gente está com a serra bem aberta. A Tiger 900, a garupa estava de pé na Tiger 900. O garupa de pé para ver o cenário. E daqui a pouco a gente chega nas curvas cotovelo, né? Vamos ver se esse trânsito libera ou vai ficar preso mesmo. Mas pelo menos tá andando devagarinho. Às vezes com ele parado é mais fácil você passar aqui por dentro do que ele em movimento, né? Gera menos risco. Então, ó, primeira curva bem íngreme. E aqui é o segredo, é fazer o que eu fiz e que o Aquiles não fez. Fazer a tomada da curva, fazer o roteiro da curva. Às vezes parece, pô, tá muito mais fácil, eu vou reto aqui, não preciso inclinar a moto e venço o terreno. Mas normalmente essa serra é muito lisa, tem muito óleo. E às vezes você consegue subir acima e depois você não consegue dar sequência na trajetória, né? Então melhor fazer o roteiro da curva.
Vamos que vamos. E agora tem que ter paciência. Eu tô achando que a gente tá no lucro desses carros andando hoje. Esse fenômeno da neblina acontece porque a massa de ar vem carregada do litoral, chega aqui, começa a subir a serra, começa a condensar, aliás, começa a perder temperatura, né? Porque o alto da serra é sempre mais frio, e aí ela tende a precipitar. E olha só, a serra tá com uma cara que tá só óleo. Não sei se tá escorregando ou não tá, mas tem uma mancha de óleo muito marcada, e nas curvas a gente vê essa mancha mais espalhada. Ali atrás eu fiz a subida da forma que eu falei para não fazer, por dentro da curva, né? Porém, como tinha muito óleo, eu optei por não cruzar a parte central da pista, né? Esse óleo tá cara que não tá escorregando, pelo que eu tô sentindo aqui, mas a gente peca pelo excesso sempre, né? O dia que tiver escorregando, eu vou ter evitado o óleo, eu eventualmente não vou sofrer a queda. E eu vou confessar que eu até acho interessante essa serra aqui quando ela tá com serração, porque ela fica muito aterrorizante, assim, parece realmente um filme de terror, né? Então a serração preenche tudo isso daqui, você mal vê os galhos das árvores, então fica um clima bem sombrio, bem interessante. Eu costumo falar sempre isso do Rio do Rastro e do Corvo Branco também. E toca fazer curva devagar. Aqui, pessoal, tem algumas coisas interessantes a se fazer. Primeiro, sempre, independente de estar na serra ou não, a gente olha longe e para o final da curva, né? Dessa forma a gente já pensa o melhor roteiro que a gente pode fazer para percorrer a curva. A gente não deixa para tomar essa decisão a hora que a curva está chegando. Outra coisa importante quando a gente está subindo é tentar sempre estar embalado, porque dessa forma a gente não precisa ficar ganhando tração na hora da subida, né? Então, principalmente quando você tem uma pista com óleo, quando você tem um terreno ruim, o interessante é você fazer a manutenção da velocidade, não necessariamente fazer com que a moto suba. Mas às vezes, como é o caso agora, tem trânsito na esquerda, tem trânsito aqui na frente, você tem que ficar em baixa velocidade tracionando. Então eu sugiro ter certeza que você está em primeira, porque dessa forma, se você tiver que baixar muito a velocidade numa curva dessa, porque o carro da frente diminuiu a velocidade, por exemplo, estando em primeira, você evita que a moto morra, né? Então é um risco menor. E se você tiver numa curva muito fechada e a moto morrer, a probabilidade de ir para o chão é muito grande, né? Então em primeira você diminui essa possibilidade. Aí o negócio é trabalhar a aceleração e, se precisar, sempre o freio traseiro. Por que o freio traseiro? Porque o freio dianteiro, se você tiver com o guidão esterçado para algum dos lados e ativar o freio dianteiro, a moto automaticamente vai para o chão. Isso em baixa velocidade, lógico. Se você tiver em alta velocidade, a moto fica em pé. Não faz sentido, mas é verdade, acredite em mim. Eu tenho um vídeo lá de curvas que eu explico isso. Mas em baixa velocidade, guidão esterçado vai jogar a moto automaticamente para o chão, enquanto o freio traseiro é um freio que ele é muito usado para manobra em baixa velocidade, é um freio que dá muito controle para a moto. Então eventualmente tem que reajustar a velocidade, vocês vão usar o freio traseiro. Agora é um trecho que a viseira escura ajuda muito, porque eu tô com o sol bem no rosto. Vocês devem estar percebendo aí que a GoPro não deve estar aquelas coisas de limpa, né? Então o sol deve estar pegando bem no rosto de vocês também. E vamos que vamos, subidinha bem fechada. Eu não sei se vocês conseguem ver meu GPS aqui. A gente ainda vai chegar nas curvas mais íngremes e em cotovelo. Porém, a gente já teve um trechinho aqui bem travadinho. E olha só, lá vocês conseguem ver a inclinação dos carros. E aí eu falo e a minha viseira escura não estava fechada. Então, agora com a viseira escura fechada, esse sol não me incomoda tanto. Aqui na esquerda dá para ver o mar lá embaixo, né? Porém, é uma serra que a gente tem que subir muito atento, então
Eu deixo pra Nai me contar depois o que ela viu. A Nai que tá aqui na garupa. E a gente realmente presta atenção no caminho, né? E ó, conforme eu dei uma olhadinha no GPS, a gente tá chegando na curva Cotovelo, né? Então é um lugar que os carros fazem com menor velocidade e já tá refletindo no trânsito aqui atrás. Então depois dessa curva para a esquerda, a próxima curva é uma curva bem técnica. E alguém já perdeu a vida aqui nessa curva. Tem um crucifixo ali para simbolizar isso. Dá pra ver que praticamente todas as áreas de escape ficam do lado direito, porque via de regra carro quebra na subida ou moto quebra na subida, porque você está forçando o veículo para que ele vença o terreno, né? Então a preocupação sempre é com a pista que sobe. Ó, mais uma curva bem técnica. Eu vou fazer por dentro por dois motivos: um, que eu já olhei para cima e não tinha contramão; outro, que a inclinação não era tão grande; e o terceiro e principal, para não cruzar o óleo. Caramba, tá bonito mesmo aqui em cima, hein? Esse trecho aqui também é muito comum, tá coberto de serração. Ele costuma ser muito frio, tá bem fresco hoje, mas nada exagerado, e normalmente bem fechado de serração. E acontece aqui aquilo que eu falei esqueci da Serra Oswaldo Cruz, lá da parte íngreme. Aqui fica um negócio bem sombrio. Teve um trecho que a gente passou ali atrás que as árvores, elas não têm folhas, né? E elas são meio pontiagudas para cima, os galhos. Então dá um clima todo meio místico aqui pro lugar. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a Oswaldo Cruz, que a gente subiu juntos na íntegra, com comentário curva a curva aí do que eu achei interessante trazer para vocês aí, para vocês terem uma experiência boa na próxima vez que vocês passarem pela serra. Se vocês têm mais dicas ou ficaram com alguma dúvida em relação à serra, ou mesmo alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários que a gente bate um papo depois por lá. Não se esqueça de curtir, de seguir o canal, isso é muito importante pra gente. E se você está aprendendo a fazer suas viagens de moto, ou mesmo se você já viaja e quer melhorar a qualidade das suas viagens de moto, considera adquirir aí o nosso e-book de planejamento de viagem, que tem mais de 180 dicas focadas em viagem de moto. Então o link tá na descrição, é só clicar lá, adquire. Isso também ajuda muito, a gente fica super agradecido aí. Bom, é isso aí, pessoal. Agora a gente abastece em São Luís do Paraitinga e depois toca direto para São Paulo. Vamos que vamos, a gente se vê na estrada.